Olá pessoal, compartilhar com vocês hoje mais um unboxing. Dessa vez me foi enviado pela cartomante Tita Oliveira, lá de Maceió, Alagoas, e vamos ver juntos o que veio, e acredito pelo volume que seja um deck de cartas. Aqui estamos. Bom, já começa que ele vem embalado numa proteção muito bacana, que é um tecido muito legal, um tecido rústico, mas com acabamento meio acetinado. E gosto muito disso, porque chega um momento que a gente precisa ter aonde guardar. As próprias caixinhas começam a não a ficarem mais flácidas, mais machucadas, às vezes serem carregadas em bolsas. Então, por que não a gente ter uma embalagem desse tipo? E aqui a gente tem, então, um baralho cigano e magia, né? O universo conspirando a seu favor. Interessante, criativa maneira, um elástico segura as cartas e elas são acompanhadas de uma folha, que é um manual de instruções de uso, né? Grimório, livro das sombras. É um Lenormand, né? Vamos ver. Perfeito. Perfeito, cartas mágicas. A descrição de cada carta. Grimório da magia. Era uma vez Lenormand. Criado por Tita Oliveira, baralho cigano e magia. A arte é do José Fernando Martins. Perfeito, José Fernando tem um canal de vídeo, Sorte Lenormand, que é um excelente canal com todo tipo de informação possível. Inclusive ele faz uma divulgação excelente sobre os cartomantes, né, em ação. E isso é muito bacana da parte dele. Então a arte é criada por ele e evidentemente deve ser uma parceria com a Tita, né? Ele foi criado pela Tita. O José Fernando ele ilustra. Então vamos lá. Uma carta de capa, né? Com o endereço da Tita, os contatos dela, isso eu acho muito bacana, que o cartomante disponibilize. E daí nós temos, deixa eu ver, começa por aqui. Era uma vez Lenormand. E a gente já vê por essa carta de abertura, né, que vai ser baseado, as ilustrações serão baseadas provavelmente em personagens de contos infantis. Estou arriscando dizer sem ter visto o baralho ainda, né? Muito bonita, muito poética, de cores muito bonitas essa primeira carta de apresentação, e tem um verso que diz: era uma vez, né? Assim se iniciam todas as histórias, encantadas ou reais. Era uma vez um alguém, era uma vez um sonho, era uma vez a escrita de uma vida, né? Reveladas pelas lâminas do baralho cigano e magia. Muito bacana. Então, é isso mesmo, olha. O cavaleiro é um príncipe, né? Aquele príncipe sempre fogoso, chegando, né? Para salvar a mocinha dos perigos da vida. O trevo, o pote de ouro, né, no final do arco-íris, e uma alternativa para aquelas pessoas que seguem a maneira, eu diria, de brasileira de leitura, que o trevo não é um sinal de uma sorte, mas o sinal de um percalço, né, de uma dificuldade a ser vencida. Isso é muito bom. O navio pirata das histórias infantis, a casa, né, a casinha de chocolate. Puxa, as ilustrações são realmente muito bonitas mesmo. As cores são muito harmoniosas, tudo combina, tudo conduz à árvore. Claro que não podia faltar, né, essa carta das nuvens, né, sempre
ameaçadoras, ou a cobra, uma paisagem meia noturna, paisagem de deserto, né? A carta do caixão, né? Sempre aquele caixão de cristal, onde as heroínas costumavam aguardar, né? Encantadas que estavam, o beijo salvador e recuperador do príncipe encantado. O buquê, a foice, e a foice com um aspecto muito menos ameaçador do que normalmente ela é mostrada, mas no aspecto de colheita, né? Daquilo que a gente planta, a gente colhe, sem dúvida alguma, daquilo que a gente pode aproveitar para ter na vida. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui um pouquinho de Halloween, né? Para nos lembrar que pode haver algo de menos solar, né? Um pouco mais soturno com essa carta. O chicote, nesse caso, a varinha de condão, na mão, provavelmente, da feiticeira. Os pássaros, a criança, a raposa e as uvas, da fábula do Esopo, né? As uvas estão verdes ainda. O urso, né? Aqui a família urso. Papai urso, mamãe urso e o ursinho. Muito legal. Olha que legal a carta da estrela, Pinóquio. Todos nós lembramos, né, do desenho, né, ou da historinha, que o Pinóquio, na verdade, ele canta ou encanta ou cantam para ele, né, as musas, né, dizendo que o sonho que você sonha e que você deseja, ele pode se realizar. A carta da estrela. E aqui a nossa cegonha, né, trazendo alguém num cenário de Peter Pan. Ou fazendo uma mudança, é claro. O cachorro. Muito bacana. Parece a dama do desenho da Dama e o Vagabundo. A torre vira o castelo, né? O castelo onde moram os personagens das histórias, né? O castelo onde eles se isolam, onde acontece uma vida em privado, né? Muito bacana também. O jardim, claro, o jardim com uma fonte, com duendes, né? Um lugar de encantamento. A montanha, muito bonita a imagem da montanha, né? Essa montanha que flutua, né? Que está acima de tudo, que ao mesmo tempo que ela é um obstáculo, ela é, na verdade, uma grande conquista. Os caminhos. E nos caminhos, quem nós temos? Fazendo opções por onde eu vou deixar de ir, né? Aqui as setas indicando, nós temos Chapeuzinho Vermelho. E daí nós temos os ratos e o flautista de Hamelin. Uma sacada muito interessante tanto da Tita como do Zé Fernando, de usarem essa historinha. É uma história fantástica, né? Da perda, né? O flautista que encanta os ratos e os livra da cidade e não é recompensado por isso, e depois ele retorna e, na verdade, ele encanta as crianças da cidade para que os pais sintam o sofrimento. É uma história até bastante dark, né, se a gente for falar em termos de história, mas é uma sacada muito legal para as perdas que os ratos significam. O coração, né, esse coração aqui, flamejante de paixão, de amor, e daí as alianças, ou a aliança, né, a aliança que une as pessoas, e daí nós temos símbolos rúnicos aqui em volta, e nós temos o dia e a noite, o fogo e a escuridão, e isso é muito bacana. O livro, e nós estamos falando de
histórias, né, de histórias infantis, podemos dizer assim. E daí nós temos, evidentemente, aonde nós vamos encontrar essas histórias, que são os livros que nós lemos para os nossos filhos, que nos são contadas, né, são transmitidas de forma oral ou não, mas que revelam essa filosofia, essa psicologia, esses segredos que nós precisamos saber para enfrentar as consequências da vida, né? O que a vida nos traz de bom e de menos bom, né? A gente aprende através das histórias infantis, das mensagens das histórias infantis. E daí nós temos uma carta, né? A carta da carta, com um papiro, né? Onde nós temos assim: era uma vez uma carta, ninguém... Mas imagina, um certo ninguém que foi lançado aos lobos, mas esse ninguém decidiu então de tornar alguém. É muito legal isso daí. Vocês, ao adquirirem esse deck, com certeza vocês vão se encantar com a qualidade dele. Aliás, falando em qualidade, ele tem uma super qualidade. Ele tem a qualidade de um deck importado desses de melhor qualidade. Porque também tem muito deck importado que não tem qualidade alguma. E muito boa, muito bom. O acabamento é muito bom. E daí nós temos a carta do homem, né? O príncipe, e da mulher, uma Cinderela, né? Na sua carruagem. Temos aqui as figuras masculinas e femininas, e daí nós temos a carta do lírio. E aqui nós temos o lírio substituído por uma flor também tradicional, uma flor branca, que pode ser a Vitória Régia, pode ser um lótus, né? Uma flor de água. O sol, super bem representado pela carta da flor girassol, né? A felicidade, a alegria, a abundância que ele promete. A lua, linda essa carta da lua, sofisticada, né? Um desenho diferenciado, né? Cheio de mistérios, você vai descobrindo coisas aqui, o olho, né? Essa sequência, a chave. E nós temos a coisa da chave do tamanho da historinha da Alice. Olha o sorriso do gato, né? Um sorriso que desaparece no espaço. Olha a chave, a Alice pequenininha, né? A porta que ela ultrapassa e entra na sala grande. Então, essa ideia do crescimento que a gente tem, né? Das descobertas que a gente faz. E essas descobertas, inclusive, através do nosso próprio crescimento físico. Os peixes e o tesouro, né? Talvez um tesouro de pirata, né? Um tesouro perdido no oceano, mas a prosperidade que os peixes, a abundância que a carta dos peixes promete. E a solidez da âncora, né? O significado de estar unido a alguma coisa séria e boa, né? E nós temos aqui também novamente o fundo do mar com a carta da sereia, né? E temos a âncora, que muitos interpretam como a carta do trabalho, daquele trabalho que é... Eu pessoalmente gosto de vê-la como o emprego, aquilo que você está ligado de alguma maneira, eu diria para você, mais protocolar, né? Você tem um compromisso com a âncora, ela te segura num lugar, enquanto que eu acho que o autônomo ele muda de lugar muito facilmente. Então não é uma âncora, ele não está preso a uma empresa, e quando eu digo preso não é no mau sentido, é no bom sentido, ele não está vinculado a uma empresa. Poxa, uma carta super bacana para a carta da cruz, porque tira da carta da cruz aquela impressão sempre judaica cristã de grande sofrimento e tortura. E ao colocar aqui esse dragão, ele fala sim dos desafios que a gente enfrenta, dos desafios que muitas vezes nós não podemos evitar, mas que entretanto nós somos capazes de vencer de alguma maneira. Muito legal
muito legal o deck. Eu sou franco em dizer, Alexandre, pessoalmente, não sou grande fã de decks de cartas com temáticas infantis. Eu tenho raríssimos na minha pequena coleção. Mas esse é um deck de uma beleza tão grande, de uma qualidade gráfica tão grande, e se vocês separarem, não foi incluído nesse deck, não foi incluído nas imagens, os naipes, né? Aqueles sinais, símbolos ou cartas de naipes que a gente costuma dizer, que a gente costuma ver. E eu acho que isso não dificulta de maneira alguma a leitura, até mesmo porque, pela minha experiência pessoal, em conversas, a maioria dos meus amigos e amigas cartomantes que trabalham com o Lenormand, a maioria, não são todos, se utilizam exclusivamente das imagens do Lenormand e não essa associação com as cartas de naipe. Mas é muito bem feito. Há uma uniformidade cromática, há uma uniformidade do tamanho, a proporção do desenho é uniforme nas cartas, independente do que elas mostram ou deixam de mostrar. Elas têm esse mistério, você não sabe de quem é essa mão que empunha o chicote. Você deduz pela unha, pela cor, que seja de uma pessoa má, né? Aqui dentro de uma verdadeira catacumba, né? Esse chicote meio varinha de condão, meio de encantamento, meio de punição. Gosto muito disso daqui. Olha, parabéns, Tita, parabéns, Zé Fernando. Eu acho que é um dos decks mais bonitos que eu vi entre os nacionais e mesmo entre os importados. Eu ainda não havia visto um deck Lenormand que se baseasse exclusivamente nas histórias infantis. Existem alguns no mercado, outros que estão anunciados para saírem também no mercado, mas esse daqui alegra muito o meu coração e é muito bacana isso. Olha, eu vou ler aqui o que a Tita provavelmente escreveu, sem dúvida. Por exemplo, a carta do chicote revela fraqueza espiritual. Dentro da magia, a carta pode enfraquecer outras magias ou outras energias de modo geral. Né? Para quem lê de uma forma dessa maneira. Ainda aqui nós podemos encontrar uma sugestão de consagração do deck. Vai precisar de uma lua cheia, hein, pessoal? Aliás, hoje, por acaso, aqui o dia que eu estou fazendo esse unboxing é uma lua cheia. Vou aproveitar e seguir esse ritual. Acenda uma vela dourada e branca e um incenso de mel ou de rosas. Pegue uma rosa branca e um copo d'água. Coloque cada um desses elementos em volta do seu baralho. Era uma vez Lenormand. E peça que seja consagrado com a força dos 4 elementos. Né? Muito bom, daí ela dá uns conselhos de magia, que é bem o trabalho da Tita como cartomante, né? É muito ligado a isso, mas muito bonito. Tita e Zé Fernando, meus parabéns a vocês pelo deck, pela qualidade, pela beleza, pela simbologia que esse deck, pela riqueza, pela maneira que ele vai enriquecer as leituras que serão feitas com ele. Pelo menos as minhas, eu tenho certeza que ele eu diria, um toque legal, um toque de classe, para que as leituras sejam mais simbólicas ainda, mais humanas ainda, e que a fantasia impere também. Afinal de contas, a intuição é o rompimento da barreira com a realidade, né, com o realismo do dia a dia. Certo, pessoal? Então, com certeza, esse deck vai estar disponibilizado aqui no Facebook da Tita, tenho certeza, certo? Então,
Olha, para quem quiser escrever, é Baralho Cigano e Magia. Tudo junto, baralho cigano e magia, @gmail.com. Certo? Pessoal, muito obrigado por vocês terem me acompanhado nesse unboxing. E Zé Fernando, Tita, muito legal o trabalho de vocês. Muito obrigado por me enviarem esse deck para fazer, para que eu pudesse ter essa oportunidade de fazer esse comentário pessoal. E conhecê-lo, né? Porque eu não conhecia. Bacana mesmo. Tudo de bom, obrigado pessoal que me acompanhou até agora.